Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós vamos dar continuidade, na verdade, né, a segunda parte do estudo de Tiago, né? Então a gente falou até o capítulo 2 na semana passada, retrasada, né? Aula passada, né? A gente falou até o capítulo 2, essa carta de Tiago, que é um dos livros da Bíblia que tem ensinamentos, né, da prática mesmo. Então a gente vê pouca ou quase nenhuma teoria, né, como por exemplo Paulo traz questões teológicas, né, ensinos a respeito de doutrinas. A carta de Tiago não, ela é bem diferente nesse sentido, né? É um ensino para a vida real, para a vida prática mesmo, né? Aquela questão dos relacionamentos. Como é Provérbios, é por isso que lá no comecinho da primeira aula eu falei que o Tiago é um provérbio, né? Um livro de provérbios do Novo Testamento, visto que provérbio lá no Antigo Testamento ele tem as instruções, né, para a vida do cotidiano, né? Aquelas questões práticas mesmo, relacionais e tudo mais, né? Em várias áreas da vida, na família, no trabalho, né? No convívio de igreja, entre irmãos. Então, essa carta ela traz esse teor. E para nós é muito precioso, né? Porque mostra como o discípulo de Cristo deve viver nas relações. O Evangelho não é uma proposta de vida de contemplação, de teorias, né? A gente tem sim a questão doutrinária, mas a gente entende que por último, né, ou melhor, em última instância, toda essa compreensão deve se traduzir numa prática, né? Senão o Evangelho não teria sentido, no sentido da proposta dele, né? De transformar a natureza humana para que a gente possa de fato revelar, manifestar a natureza de Cristo, né? Como a gente leu lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, mas se me falha a memória, o 16 que vai dizer, né? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, né? Então, é nessa direção que a gente estuda e extrai aí os ensinamentos de Tiago. Eu quero falar agora do capítulo 3, aqui, né, do Evangelho. Ó. Poderia ser Evangelho que são boas novas, né? Mas é a carta de Tiago, capítulo 3, a gente começa lendo aqui algo também muito prático. Cada capítulo traz aí esse teor. Bem-vindo, varão, chegue para cá, venha para me ajudar e representar os varões, né, que a gente só está entre as varoas. Um dia eu falei isso numa rede social lá, falei, Deus te abençoe, varoa. Aí o rapaz que não era cristão, não entendia a linguagem, que palavra feia é essa? Aí tive que explicar para ele que a varoa é mulher do varão. Não adiantou muito. Tive que explicar o que é varão também. Mas vamos lá. O capítulo 3, aqui desde o primeiro versículo, né, até o 12, o Tiago ele vai falar a respeito também de algo muito prático. Nada mais prático do que isso. Olha só a recomendação, a advertência, né, o ensino e a correção do comportamento, que é a língua. É simples assim. Então Tiago fala, cuidado no que você fala. Não fale mal das pessoas, né, porque é inclusive uma incoerência. Como que eu posso bem dizer a Deus? Como que eu posso adorar a Deus? E com essa mesma língua, eu falo mal das pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Aí Tiago vai dizer, isso é incoerência. É como uma fonte. Ela não pode jorrar água doce, né, água potável, e água amarga, água não potável. É como
A árvore ele também, né, faz essa menção, né? O espinho não produz uma azeitona, né? A azeitona não produz espinho. Então é questão de natureza. A gente não pode manifestar uma natureza, ou melhor, duas naturezas, né? Ou seja, essa que é a natureza de Deus, né? Bem dizer a Deus, e a gente não pode maldizer, não pode manifestar a outra natureza, que é uma natureza diabólica. Bem interessante, que ele vai ser bem direto, né? Como já foi no capítulo 2 da aula passada. Ele dizendo, ó, essa fé aí que vocês querem praticar, que é uma fé sem obras, é uma fé de demônios. Que se for para crer, os demônios também crêem. Só que eles não resulta, a crença deles, né? O crer em Deus dos demônios não faz com que eles manifestem a natureza de Deus. Não faz com que eles ajudem as pessoas, abençoem as pessoas. Então essa fé, ela é uma fé semelhante à de demônios. Então olha como ele é bem direto. O capítulo 3, ele também vai falar aqui, ó, no verso de número 5 e o verso de número 6. Ele vai dizer, aliás, 5, 6, 7, né? Ele vai dizer principalmente no 7, desculpa, irmão, 5 e 6, tá? Ou principalmente no 6, ele vai falar que a língua ela é inflamada pelo inferno. Então olha como ele também traz essa realidade de que as nossas ações, ou elas manifestam a natureza de Deus, ou elas manifestam a natureza caída, que é potencializada por demônios, né? Então só para mostrar aqui as duas fontes, tá? Então é uma coisa muito simples, não fale mal das pessoas, não faça fofoca, é como algo muito prático, né? Então nada mais espiritual do que a gente pregar para os irmãos, falar, irmãos, cuidado, não fique fofocando, não seja um vizinho fofoqueiro, não fale mal da vida das outras pessoas, ó, Bíblia pura, né? Quando eu gosto de um salmo, aliás, tem uns 2 ou 3 salmos que me vêm na mente agora. Primeiro é o 45, eu acho muito lindo esse salmo, Salmo 45. Depois tem outro salmo e outro é Isaías. Na verdade são 2 salmos. Não sei se vou lembrar o segundo, mas o primeiro é esse, o 45, verso 1. Está escrito assim: o meu coração ferve com palavras boas. Eu falo no que eu tenho feito no tocante ao rei. E a minha língua seja a destra, né? Seja a pena de um destro escritor. Vou repetir, olha como é lindo. O meu coração fervilha, borbulha, né? Com palavras boas. Eu falo naquilo que é referente ao rei ou reino. E a minha língua, ela seja a pena de um habilidoso escritor. Ou seja, para que a minha língua, ela possa ser um instrumento para escrever a história de vidas das pessoas, abençoar as pessoas, né? Jesus já falou disso, quando ele disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração ele está cheio da natureza de Deus, da palavra de Deus, é o que a nossa boca vai falar. Quando a gente fala mal das pessoas, difama, calunia, critica de uma maneira assim bem maliciosa mesmo, né? Porque uma coisa é você identificar um erro e comunicar a pessoa e fazer essa crítica que seja de uma maneira a corrigir as coisas. Outra coisa é você só prejudicar as pessoas pela fala, pela crítica mesmo, de diminuir, enfim, descredibilizar as pessoas. E aí quando a gente fala disso, é porque o nosso coração está cheio dessas coisas, né? Então Jesus diz, do coração é como um homem que tira as coisas boas do seu bom tesouro. E quem tira as coisas ruins é porque lá dentro tinha coisa ruim. Então é simples assim. Então olha que coisa interessante. Tem um outro salmo que eu não vou lembrar agora, que eu estou puxando da memória aqui, mas diz o seguinte: Senhor, põe uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha que oração boa para a gente fazer, para que Deus coloque um vigia na nossa boca, e que quando a gente falar alguma coisa, a gente refreie isso. A gente não fale, para que a gente seja prudente nas palavras, sábio nas palavras, né? E como o Tiago diz aqui, ó, no verso 2 e o verso 3, 2, 3 e 4, ele vai falar disso, que os animais, eles têm rédeas, eles têm cabresto, e eles têm freio na boca, né? Por isso eles são controlados, ou controláveis. Mas nós não temos, a língua ela é incontrolável.
Já que a língua é incontrolável, então a gente precisa subjugar, né, dar esse controle da nossa língua e do nosso coração ao Espírito Santo. E a gente precisa também encher o nosso coração e a nossa mente daquilo que é bom, porque se a língua fala do que está cheio o coração, né, e a língua é um instrumento do pensamento, porque fala as palavras, né, ela que emite as palavras, então a gente deve encher a nossa mente e o nosso coração, que na Bíblia é a mesma coisa. Mente e coração, elas se entrelaçam, né? E aí tem 2 textos que eu lembro também agora, de memória. Um é Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 vai falar assim: habite abundantemente em toda sabedoria a palavra de Cristo, né? Habite em vocês abundantemente toda a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração a Deus. O outro é Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 8, se não me falha a memória, tá? Filipenses 4 e 8, vocês me ajudem aí também procurando as referências. O Paulo ele vai dizer assim: no demais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Nisso pensar, dependendo da versão. Então, olha a solução, né? Ou as ferramentas que a gente tem para estar amenizando esse risco de falar mal da vida dos outros, de falar o que não deve, de falar o que não edifica, o que não abençoa, é nos encher da palavra de Deus, de pensamentos bons, né? De pensamentos que sejam aquilo que vai trazer para nós palavras boas, né? Sentimentos bons. Tá? Então a gente precisa estar fazendo isso. Então assim, é simples, né? E as redes sociais, elas têm mostrado como está o coração dos cristãos, que a gente vê, né? Muita fala odiosa, ofensiva, é impressionante, amados. É impressionante que a gente muitas vezes vê diálogo entre cristãos que sejam ofensivos, né? Então, diversos assuntos, não é só na teologia, na Bíblia, questão religiosa não, é política, é em outras questões, as pessoas elas não se respeitam, e a gente está falando de cristãos. Eu nem estou abordando a questão daqueles que não temem a Deus, eu estou dizendo daqueles que professam o nome de Cristo, né? Eu fico pensando, pessoas que veem as redes sociais de cristãos, eu acho que elas falam assim: eu não vou entrar nesse negócio não, isso parece um hospício, um bando de doidos se gladiando, se ofendendo, não se respeita, não é, amados? Então o negócio é terrível. Hoje eu postei um negocinho lá também, e eu conheço esse irmão me conhece há anos, né? E ele veio lá com uma palavra assim que eu falei: calma, amado, não é bem por aí não, o negócio não é nem de um lado e nem do outro, né? E se ele fosse prosseguir, ainda bem que ele parou lá, mas se ele fosse prosseguir na questão ofensiva, eu ia falar: calma, amados, amado, a gente é unido pelo sangue de Cristo, né? Quem morreu por nós foi um Messias lá na cruz, não foi o Messias que hoje você está defendendo, não. Então o negócio é assim terrível. Mas vamos lá, amados. O capítulo 3, então, vai falar disso até o verso de número 12, né? O verso 13 em diante, Tiago continua falando a respeito do trato mesmo, né? Da questão olha como ele começa: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso de divisão em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito de divisões, né, faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois é pacífica, moderada, né, equilibrada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então a gente percebe aqui que ele continua falando a questão muito prática de relacionamento, divisões, brigas, né? Sentimento de inveja, essa questão mesmo de grupos, né? De polarizações, de divisões dentro de igreja, de família, enfim, tudo que causa desavença. Isso não é sabedoria, isso é sabedoria do alto, sabedoria de Deus.
Isso é terreno, isso é animal, isso é diabólico. Olha as fontes que ele coloca aqui, né? Desses comportamentos. Então a gente precisa sempre estar avaliando como que a gente tem se portado, como tem sido a nossa relação com as pessoas em nossa volta, seja dentro de igrejas, seja na nossa família, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, cônjuges, parentes, vizinhos, na empresa, enfim, amados. A gente precisa estar auto se avaliando, a gente precisa estar fazendo essa reflexão, né? E como o próprio Tiago diz aqui, no capítulo 1, que eu acho que eu acabei não lendo, mas ele diz assim, olha, a palavra é como um espelho, e a gente precisa olhar nesse espelho. E a gente não pode ser uma pessoa que olha no espelho e vira o rosto e vai embora, porque se esquece de quem era, né? E ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui na íntegra que eu esqueci. Pelo que rejeitando toda imundícia, eu estou falando do capítulo 1, verso 21, tá? A gente está voltando lá no livro. Então, capítulo 1, verso 21. Pelo que rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vocês enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E não sede somente ouvintes, não praticantes. Porque o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que olha o seu rosto no espelho, né, seu rosto natural no espelho, foi-se logo esqueceu de quem era. Mas o que ouve e pratica, aí sim, ele vai dizer aqui, ó, esse é bem-aventurado no seu feito, né? Aquele que atenta bem para a palavra da liberdade. Nisso persevera, não sendo somente ouvinte, é o verso 25, mas fazedor da obra, esse tal será feliz no seu feito, bem-aventurado no seu feito. Então é isso que a gente tem que fazer, amados. A palavra de Deus, como eu falo, né? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu falo direto em outras ocasiões, em outras turmas. A gente lê a Bíblia, mas a Bíblia tem que nos ler. A gente lê a Bíblia, né? Mas ela precisa fazer em nós uma leitura. Ela precisa nos escanear, né? Então a gente lê a Bíblia, mas ela precisa nos ler para mostrar para nós se nós estamos de fato absorvendo, encarnando, praticando aquilo que a gente lê. Porque senão, amados, é um exercício infrutífero, como o texto diz, né? Semeia-se na paz, será bem-aventurado no seu feito, né? Então a gente precisa praticar a palavra de Deus. E Tiago, ele vem trazendo as instruções práticas, relacionamento, língua, não tratar pessoas diferentes. Lá no capítulo 2, que nós vivemos, né? A gente não pode fazer essa acepção de pessoas, trata uns com a medida e outros com outra medida, né? Lá o provérbio do Antigo Testamento já fala, né? Deus odeia esse negócio, 2 pesos, 2 medidas, um parâmetro para um e um parâmetro para outro. Se é tal pessoa, a gente usa tais critérios, se é outra pessoa, são outros critérios. Não, a gente precisa ser justo, né? Então é muito complicado essas questões. E aí a gente entra no capítulo 4. O capítulo 4, ele começa a falar do verso 1 em diante, né? Pelo menos aí 1, 2, o 3, ele vai falar sobre a questão da oração. A questão da oração é muito mal compreendida no nosso meio. A oração ela é ensinada como um meio de conseguir coisas de Deus, né? Como ora bastante, que é para ver se Deus faz alguma coisa pela sua vida, né? Então, quanto mais você ora, mais vai movimentar a mão de Deus. Esse é o ensino, basicamente, que a gente vê por aí. E Tiago, como o resto da Bíblia, não ensina isso, né? A oração, ela é um meio de nós nos relacionarmos com Deus, nutrirmos comunhão com Deus. É claro que na oração nós comunicamos a Deus o que está dentro do nosso coração, nossas angústias, nossos anseios, nossos medos, nossas vontades, né, nossas gratidões, é claro. Mas a gente não pode pensar que a oração é essa ferramenta para conseguir coisas de Deus. Porque a oração, ela, antes de tudo, deve ser como eu disse, nutrir um relacionamento com Deus, que é uma pessoa. Quando nós oramos, nós falamos a uma pessoa, e deve ter diálogo, inclusive, né? Porque na oração a gente só tem monólogo, é só um que fala. A gente não está preocupado em ouvir Deus na oração. É uma coisa também que a gente precisa exercitar. Orarmos a Deus e ouvirmos Deus na oração, amados. Se nós oramos a uma pessoa, ela nos ouve e ela também fala. Então ter essa prática de silenciar o coração, a mente e a alma para a gente ouvir o Espírito Santo. É isso que a gente precisa fazer. Me parece que isso é uma das grandes dificuldades que nós temos, porque somos pessoas agitadas, né? Somos pessoas que
querem falar, mas a gente não quer ouvir o Espírito Santo. E Jesus nos ensina algo que, assim, eu acredito que no final de toda oração, toda, sem exceção, nós deveríamos usar isso que Jesus, ele nos ensinou indiretamente, né? Fazendo pelo exemplo. Porque diante da crucificação, Jesus expressou para Deus, para o Pai, o seu sentimento, o seu coração, os seus medos. Ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Só que ele disse: todavia, faz a tua vontade e não a minha. Então eu acho que no final de toda oração, a gente pode expressar para Deus nossos anseios, vontade, desejo, sonho e tudo mais. Mas no final, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Porque a nossa, amados, pode não ser a vontade de Deus. E aí o Tiago diz assim, ó, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal para gastar em vossos próprios deleites. Tiago está falando, vocês primeiro são as pessoas que ficam disputando um monte de coisa, cobiçam, querem as coisas, né, e oram nesse sentido. Primeiro que vocês muitas vezes não recebem. Por que não recebe? Porque não pede. E quando pede, pede muito mal, para gastar naquilo que é desfruto de vocês, deleite de vocês. O que Tiago está ensinando é justamente isso. A gente não deve ter esse egoísmo na oração, orarmos por nós, né? Por nós, os nossos interesses pessoais e o reino de Deus, e a vontade de Deus, e as pessoas em nossa volta. Não estou falando dos parentes ali, dos mais chegados. Estou falando da humanidade, amados. Os que sofrem, das pessoas, inclusive, que nos perseguem, que nos maltratam. Né? Jesus ensinou, ore, abençoe. Não amaldiçoe, abençoe. Então, perseguiu, ore, abençoando. Não é para ficar fazendo guerrinha, não. Né? Tem pessoas crentes aí que são totalmente equivocadas e vai orar para que Deus pese a mão em um e castigue o outro e não sei o quê. Que coisa absurda. Isso não tem ensinamento nem na boca de Jesus, nem dos apóstolos, nem de ninguém. Né? Mas eles querem pegar o Antigo Testamento, lá na época de Davi, dos reis lá, alguns salmos lá que Davi orava, né? Senhor, quebra lá o maxilar dos meus inimigos, dente, atravessa no meio. Tinha mesmo essas orações. Mas era um tempo de guerra, outro contexto, outra questão, né, amado? A gente precisa entender lá o negócio, né? Não pode pegar o texto lá do Antigo Testamento assim e aplicar hoje. Isso não cabe aos discípulos de Jesus, né? Então, só para a gente entender, essa passagem aqui, o Tiago está ensinando, ó, vocês devem orar, mas não é a oração para atender os deleites de vocês. Verso 4, adúlteros e adúlteras, olha como ele é bem direto. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito de Deus que habita em vocês tem ciúmes? Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. É bem interessante que ele começa a falar da relação do Espírito Santo na vida do discípulo, né? Esse tem ciúme aqui é zelo, é cuidado. Então, para não ter essa vida dupla, essa vida onde flerte com o pecado, com o sistema mundano, com as práticas das pessoas que não conhecem a Deus, né? Não, amados, nós temos um Espírito que habita em nós e zela por nós. Né? Se a gente faz isso, a gente está se constituindo inimigo de Deus, porque nós amamos o mundo. E o mundo aqui tem um sentido de tudo que é governado por Satanás e tudo que tem um princípio e uma estrutura de pecado, egoísta, né? Que usa as pessoas, inclusive, como objetos, que se pauta pelo materialismo, por de fato se pautar nas questões materiais, bens materiais, interesses de sucesso. Essas coisas, elas não são pecado em si, né? Ou seja, o dinheiro, os bens materiais, um sucesso profissional, isso não tem pecado em si. Mas quando essas coisas são feitas à custa
de relacionamento e passando por cima de pessoas, prejudicando, aí é o grande problema, que é o que acontece muitas vezes hoje, esse mundão aí, né? Eu ia falar mundão de Deus, mas não é de Deus não esse mundo. Esse sistema que o João ele já diz, né? Jaz no maligno, esse sistema, esse mundo que está sendo governado por Satanás, nesse sentido aí. E aí a gente vê aqui, ó, eu parei no 6, né? Verso 7 em diante. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, e limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então é justamente essa questão que ele vai falando, ó, inimigo de Deus, vida dupla, né? Então vocês consertem essas questões, limpem as mãos de vocês e purifiquem o coração de vocês. Sintam as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Quando a gente pega o capítulo 1 de Tiago, voltando, a gente vê que ele vai falar, ó, é feliz quem sofre, é feliz o que é tentado, né? Quando você for provado, se alegre, porque você vai receber a coroa de glória. E eu lembro de Jesus lá em Mateus 5, ele dizendo, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos, né, por causa da justiça, por causa de mim. Não é por mau testemunho, não é por fanatismo, nem por pecado, né, amado? Tem que entender isso. E aí o Tiago aqui ele diz, e eu lembro lá de Provérbios também, desculpa, Eclesiastes, tá? Eclesiastes, Salomão diz o seguinte, é melhor estar na casa do luto do que na festa. Porque na casa do luto, a gente vê a realidade da vida e o fim de todos os homens. Então, quando ele diz aqui, ó, o riso de vocês se transforme em lamento, para vocês sentir as misérias de vocês. Então, a gente precisa entender, amados, que a gente precisa estar sentindo e entendendo as misérias que há na nossa vida pessoal e neste mundo, né? Para que a gente possa se humilhar diante de Deus, e aí Deus nos exaltará. Agora, essa exaltação, não entenda, né, como muitas vezes as pessoas pegam, Deus vai te exaltar. Deus vai nos exaltar no coletivo, no corpo. Deus não tem pessoas privilegiadas. Essa exaltação de Deus é a justiça sobre a injustiça. Então nós devemos ser esses agentes de Deus, onde quando nós formos exaltados de alguma maneira, isso revele Deus. Não é para uma exaltação de cunho pessoal próprio, para encher o meu ego, para falar, ó, Deus é na minha vida, né, e tal, aquela coisa toda. Não, amados, é para que Deus seja revelado, é para que a glória de Deus ela apareça, é para que o nome de Jesus seja exaltado. Então a nossa exaltação não é exaltação pessoal e individual, é uma exaltação para que as pessoas vejam quem de fato é Deus através de nós e para a glória dele, né? Esse é o sentido que muitas vezes é mal compreendido. Verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas é juiz. O verso de número 11 aqui, ó. É simples assim, é bem direto, tá vendo? Né? Existe uma diferença de falar mal e exercer o discernimento para identificar falsos ensinos, tá, amados? Eu quero pontuar isso aqui. Eu acho que isso aqui deve ser entendido. Muitas vezes a gente precisa estar pontuando, falar, tal pessoa ela é um prejuízo para o Evangelho, dá um mau testemunho, escândalo público, é um falso profeta, não corresponde ao Evangelho. Às vezes tem lá o título de pastor, o título de professor, de pregador, de cristão, mas ele deve ser denunciado, né, no sentido do falso profeta. Então uma coisa é você exercer discernimento bíblico e espiritual e apontar a prática das pessoas que não estão corretas. Outra coisa é falar mal, como a gente tem abordado aqui, né? Falar mal porque é natural nosso, né? Parece que a gente falando mal dos outros, a gente se coloca como uma pessoa melhor do que a outra, né? É aquela questão. Uma pessoa, ela é tão pequena que ela sabe que ela não cresce. Como que ela faz então para se tornar maior do que a outra? Diminui a outra. Conhece pessoas assim, que tipo, ela só sabe falar mal das outras, só sabe, né? Não, fulano só dá uma lista assim, ó, de defeitos. E não vê uma coisa boa. Porque ela é tão medíocre, ela é tão pequena, ela então precisa diminuir o outro menor do que ela para que ela, né, pareça ser melhor.
Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, tá? A gente não pode jamais ir por esse caminho, não. Verso 12 diz, ó, só existe um legislador e um juiz que pode salvar e destruir, né? Que é Deus. Tu, porém, quem é que julga outra pessoa? Nesse sentido que ele está abordando aqui. Aí, verso 13 em diante, até o 17, ele vai falar sobre advertência, né? Vai advertir para que a gente não seja presunçoso. Que ele fala aqui, ó, vamos chegar em tal cidade, vamos prender, vamos fazer isso e aquilo. Ele falou, não, ao invés de vocês falarem isso, vamos fazer isso e aquilo, não, se Deus quiser, se Deus der vida. Isso aqui, na verdade, é um entendimento da dependência de Deus. Tudo que a gente faz, se o nosso futuro é Deus que pode sustentar, né, amados? É o que Jesus também ensina lá em Mateus 5, eu acho que é isso mesmo. Capítulo 6. É o Sermão da Montanha, né? 5, 6, 7. E ele vai falar, ó, o dia de amanhã vocês não dão conta. Vocês não sustentam o dia de amanhã. Né? Então, vocês não podem alterar nenhuma realidade do dia, na vida de vocês. Vocês podem fazer com que vocês cresçam um côvado. Vocês não podem mudar a melanina da cabeça de vocês, do cabelo de vocês, né? Uma cor e torna outra. Eu sei que a tecnologia hoje tem ajudado aí e tal. Alguns irmãos, né? Tem melhorado essa questão. Não é disso que Jesus tem falado, né? Porque hoje é mudado, né? Às vezes eu olho assim, uma irmã, mano, cabelo bonito, né? É natural, acaju. Quando que acaju é natural? Quem nasce com cabelo acaju? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. O que Jesus está falando é alterar a natureza. A gente não pode, né? Então é o que Tiago fala aqui, adverte. Cuidado com essa soberba. Não, se Deus permitir, se Deus quiser e tal e tudo mais. Capítulo 4, ainda, aqui ó, a postura prática de Tiago em relação à vida é ilustrada em duas declarações sobre a oração, né? Que a gente falou que era só reforçar aqui com outras palavras, tá? Ele observa que algumas pessoas andam para lá e para cá, né, para terem o que querem de maneira errada. Essa é a questão. Tiago escreve, vocês não têm porque não pedem. É simples. A vida cristã deve ser uma vida de dependência do Senhor, mas ele acrescenta, quando porém não recebe, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Né? Não devemos abordar a oração como uma lâmpada mágica. A pessoa que ora em nome de Jesus deve procurar obter de Deus o que Jesus procurou, a vontade do Pai e o privilégio de servir aos outros. É isso, amados. É basicamente isso. Então, na oração, a gente não pode estar invertendo as coisas. A oração não é para nos beneficiar. A oração é para entendermos o que Deus quer da nossa vida nesse mundo em relação às pessoas. Não é? Então nós somos bombardeados, ensinados diariamente quase, nos púlpitos, né? Para que a gente ore pedindo a Deus. Ora, Jesus ele ensinou para nós, Deus já sabe de antemão o que a gente precisa, lá no capítulo 6, Sermão do Monte. Ele disse, não façam como os incrédulos, como os pagãos, que por pensarem que por muito orarem, olha só como é claro que Jesus fala, os pagãos oram muito, porque pensando que quanto mais oram, por causa disso vão ser atendidos. Aí Jesus fala, o vosso Pai Celestial bem sabe o que vocês precisam. Aí alguns perguntam, então já que Jesus sabe, Deus sabe, por que eu preciso orar? Não é para isso, para que Deus saiba. É lógico, né? É para que a gente crie esse vínculo, para que a gente nutra uma relação com Deus, para que a gente enxergue a realidade das coisas e veja a mão de Deus agindo e a gente vá debaixo dessa mão ou na direção dessa mão de Deus, amados. É simples assim. A gente precisa entender o ensinamento de Jesus, o que a Bíblia ensina. E o que se está falando muitas vezes não tem base bíblica, é simples assim. E a gente tem criado pessoas egoístas, gente que não se preocupa com os outros, gente que não enxerga aquilo que Deus está fazendo no mundo. Não depende da gente, e Ele vai fazer. Deus não depende da igreja. Agora é triste, porque Deus nos convida a cooperar com Ele, porque Ele está operando, né? A gente vai cooperando. É triste ver Deus fazendo as coisas no mundo e a gente não indo, né? A gente não indo com Ele. Eu tive um pastor que ele me ensinou algo muito precioso. Ele dizia assim, André, eu me preocupo muito e a minha oração é assim, Senhor, não me deixe atrapalhar o que o Senhor está fazendo.
aquilo ficou marcado para mim, eu carrego isso na minha vida. Senhor, me ajuda a não atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Não é? Porque muitas vezes assim, a gente quer fazer coisas ou quer orar de uma forma que é contrária à vontade de Deus. Então a oração é para que a gente tenha um discernimento, para que os olhos espirituais se abram, os ouvidos espirituais fiquem sensíveis a ouvirmos a voz do Espírito Santo e vermos o que Deus está realizando, e a gente participa disso, né, amados? Então é isso que a gente precisa entender nessa questão aqui. Aí, falando então aqui, fechando o capítulo 4, é basicamente isso. O capítulo 5, o Tiago aqui, né, ele vai falando sobre a condenação dos ricos opressores. É bem interessante, ó, do verso 1, ele vai pelo menos até o 6, né? Falando dessa questão da opressão dos mais ricos com os mais pobres. Fala, eita, André, aí então eu estou tranquilo, porque eu sou pobre e sou oprimido? Não. Porque também pobre oprime pobre, homem oprime mulher, adulto oprime criança, homem, né, oprime mulher, que eu falei. Enfim, nós temos essas opressões ou esses maus tratos que a gente tem um com o outro, amados, não se aplica apenas aos ricos. Ele está abordando aqui, de fato, as pessoas que têm uma condição financeira, mas a gente pode também, né, extrair pessoas que têm condição física sobre a outra que é vantajosa, ele oprime. Questão psicológica, a gente vê muito isso entre casais, né? Geralmente o homem, ele é mais opressor, né? Porque ele tem esse ímpeto, né? Muitas vezes de opressão. Então a gente percebe, ó, que a gente pode aplicar isso em muitas áreas da nossa vida relacional, para a gente ter cuidado. A gente não domina o outro, não pode dominar o outro, porque a gente tem uma vantagem econômica, intelectual, física, administrativa, social, espiritual, enfim. Tudo que a gente pode ter de vantagem, a gente não pode usar contra o outro para oprimir, e sim para servi-lo, né? Esse é o ensino básico aqui desse capítulo 5, do verso 1 ao 6. E aí o 7, pelo menos até o 11, ele vai falar sobre a paciência, a perseverança, e ele fala aqui, né? Ó, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aí dá o exemplo que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva, a temporã e a serôdia, né? Aquela fora de tempo e tal. Sede vós pacientes, fortalecei vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Olha o exemplo que ele pega aqui, o maior que a gente tem no Antigo Testamento, um dos mais conhecidos, né? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, para a gente ter a paciência uns com os outros, com os processos da vida, a gente ficar se queixando uns dos outros, né? Entendendo que cada um tem o seu tempo de maturidade. Não é uma paciência passiva. É uma paciência que a gente entenda que é um processo, a gente trabalha nesse processo. Não é ficar de braço cruzado, tá bom, não vou fazer nada, e deixa ver se o outro aí acorda por ele mesmo. Não. Mas que não haja esse conflito, esse confronto, essas relações conturbadas, né, odiosas, de briga mesmo. Continuar. E aí o capítulo 5, né? A gente vai... Recording in progress. Opa. O capítulo 5 aqui, a gente vê essa realidade de fato de ter a paciência. Parece que é tão raro, né? Hoje uma pessoa assim paciente, né? Uma pessoa que entenda, né? Que há tempo para as coisas, né? Como o Eclesiastes 3 ensina, né? Tempo para todas as coisas, não adianta a gente querer acelerar os processos, né? A gente tem que se trabalhar para que esses processos amadureçam, para que as coisas evoluam no sentido, né, que precisam ser melhoradas, mas a gente precisa entender que há tempo, né? E a gente é uma geração muito agoniada, as coisas têm que ser tudo rápido, se não acontecer agora, não, amados, processo é longo, o processo geralmente é longo na vida das pessoas, na nossa vida. O processo de amadurecimento do indivíduo, o processo de um relacionamento no matrimônio que precisa ter muito investimento, dedicação e paciência, porque é tempo que leva. O processo
de criar filhos, né? Muita correção, muita disciplina, muito diálogo, muita perseverança. O processo de aprender, né, também é longo, né, é pouco a pouco. Então a gente precisa inclusive celebrar quando a gente... eu acho interessante assim, amados, a gente é muito pronto para corrigir, né? Filhos, sejam no casamento, os cônjuges, enfim, qualquer um. A gente é muito rápido para apontar os erros. Mas eu acho interessante a gente celebrar os acertos. Um dia, não lembro agora quanto tempo faz, 5, não mais, 7 anos atrás, não sei, alguma coisa assim. Meu filho estava na escola. Aí eu liguei para ele, né? Ele estava saindo da escola, eu estava no intervalo, ligou para mim, não lembro. Meu filho, e a prova lá? Como que foi a prova? Ele ia fazer a prova no dia. Falei, pai, foi tudo tranquilo, tirei 10. Eita, no telefone, eita filho, parabéns, Deus te abençoe, você não sei o que. Ele falou, não pai, menos, calma, não é tudo isso não, tá tranquilo aqui. Eu falei, não meu filho, vamos festejar esse negócio, né? Então assim, a gente, quando tira a nota ruim, a gente vai lá e dá a bronca no menino, mas quando tira a boa, a gente não celebra, a gente não elogia. Então a gente precisa ter aí essas posturas, né, de paciência e também de reconhecer os avanços, as melhorias, o elogio, amados, no casamento. Nossa, como isso ajuda bastante, né? Então assim, as coisas mais simples, né? Esses dias aí a minha esposa, eu só estou contando aqui as minhas vantagens, né? Só conto aqui as coisas que eu acerto, né? Vocês sabem disso, né? Tem as coisas que eu erro e não falo, né? A gente faz essa propaganda enganosa, né? A gente parece que só acerta em tudo. Não, tem as coisas também que eu erro, muito. Mas aí as que eu acerto aqui, deixa eu falar para vocês, tá? Ela fez uma comida lá e eu elogiei. Ela olhou assim, né, e tal, pensou que eu estava brincando. Eu falei, não, eu tô falando sério. Parabéns aqui, o negócio aqui tá excelente. De vez em quando eu brinco, né? Enche a paciência. Mas essa questão mesmo, das coisas mais simples, né? A gente ir lá elogiar. A gente precisa ter, amados, essa paciência uns com os outros. A gente é gente sem paciência nenhuma. Pavio curto, temos que não tem mais pavio nenhum. É estourado toda hora, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o servo de Deus, ele precisa ter o fruto da paz que o Tiago diz aqui, né? O fruto da paz, precisa ser pacífico, não pode ser o briguento, o que estoura, né? E tudo mais. Enfim, e aí o Tiago, do verso 7, né? A gente falou do 7 até o 11, mas do 12 até o 20, o Tiago ele vai falar sobre, ele encerra aqui, né? Ressaltando não só a paciência, mas a oração e a restauração dos desviados. Olha que coisa interessante como ele encerra a sua carta. Para que a gente possa orar uns pelos outros, orar pelos enfermos, orar por aqueles que pecam, né? E orar por aqueles que... e cobri-los com o manto do amor. Porque ele diz aqui no finalzinho que se a gente converter do erro, do caminho do erro algum pecador, a gente salva da morte uma alma e vai cobrir uma multidão de pecados. Então a pessoa pode ter feito um monte de coisa errada, mas o amor cobre, né, no sentido mesmo que soluciona isso, porque levou essa pessoa ao arrependimento. Então olha como termina a carta aqui, mostrando como o servo de Deus tem que abençoar as pessoas, orando por elas, confessando os pecados uns aos outros, é o que ele vai dizer aqui, né? E nesse processo as pessoas são saradas, são curadas, só por compartilhar a sua vida, amados. A gente tem pago muito dinheiro aos profissionais que são os psicólogos, e são a bênção de Deus. Sendo eles cristãos ou não, ser um bom psicólogo é uma bênção de Deus, né? Que tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Mas a gente tem gastado muito dinheiro e é caro para a gente ser acompanhado por um psicólogo, né? E o que acontece? Se nós ouvíssemos mais uns aos outros, se nós tivéssemos um ambiente de confiança, se nós tivéssemos pessoas que soubessem ouvir os pecados dos outros e não fazer julgamento de juízo moral, nós, amados, seríamos muito mais saudáveis psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Nós seríamos muito mais abençoados. Essa comunidade que Tiago diz, tem que ser assim, ouvir os pecados uns dos outros, orar uns pelos outros, porque muitas vezes a gente não abre o coração porque não há uma relação de confiança, né? A gente não abre a intimidade do nosso coração para um irmão, às vezes até para um líder, um pastor, porque ele não vai saber lidar com aquilo e quer tratar tudo como 880, pecado e aquela coisa toda, e não sabe
né, conduzir esse processo terapêutico, onde o Espírito Santo cura as pessoas apenas nesse compartilhar das cargas e dos pecados. E a gente precisa construir esse relacionamento nos nossos meios de convivência de fé, onde os líderes não sejam vistos como pessoas que não podem ser confiáveis, porque se eu falar um pecado, vai ser vomitado lá num púlpito, numa pregação, com indiretas, né? Pessoas que, se eu abrir o coração, ela vai espalhar para a igreja o meu pecado e tal. A gente precisa construir relacionamentos que sejam saudáveis, e o que o Tiago ele acaba aqui a carta falando, tá? Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e